Movimento para a Restauração dos 10 Mandamentos de Deus. Esse era o nome da seita cristã apocalíptica que acontecia em Uganda e que acabou sendo responsável pelas misteriosas mortes de mais de 600 pessoas. Os principais nomes dessa seita foram Credonia Merindi e Joseph Kibler. Pouco se sabe a respeito de Credonia, e não se encontram muitos registros sobre ela na internet. Porém, a sua baixa exposição esconde uma vida de morte e destruição de alto nível, que coloca sua maldade acima dos líderes das piores seitas bizarras da atualidade. O lado mau e vingativo de Credonia foi descrito em detalhes em entrevistas. Segundo informações, certa vez ela teria incendiado a casa de uma senhora e em outra ocasião seduzido e matado um homem, e tudo isso por dinheiro. Alguns ainda acreditam que ela pode ter envenenado seus irmãos para obter a posse total de um lote onde ela faria um templo para sua seita. Tudo começou quando Credonia afirmava ter tido contato com a Virgem Maria dentro de uma caverna. Depois disso, ela usou da sua persuasão para convencer que 2 padres e algumas freiras se juntassem a ela nesse novo movimento. Dentro dessa seita, ela nutria em seus seguidores um medo irracional do diabo. Segundo informações, ela usava possessões como desculpas para torturar e assassinar pessoas dentro do culto. Nessa época, Credonia morava com Joseph, um pastor muito popular que havia a acolhido depois que ela disse ter tido contato com a Virgem Maria. Porém, ela acabou sendo expulsa dessa casa, depois de agredir a esposa de Joseph e ainda colocar fogo em suas roupas. Mesmo assim, Joseph ainda seguiu Credonia em sua seita, onde ele se estabeleceu como chefe do culto. Credonia o colocou nesse cargo pois ela imaginava que, sendo uma ex-dona de bar e prostituta, ela não poderia passar a credibilidade necessária. E o aumento de membros depois disso na seita acabou provando que ela realmente estava certa. No final da década de 1990, a igreja havia se tornado uma comunidade próspera. Ela ficava situada em plantações de abacaxi e banana. Os membros viviam unidos em terras que eram compradas com dinheiro dos novatos, que, quando entravam na seita, vendiam tudo o que tinham. Em 1997, de acordo com um documento do governo, a adesão do movimento era de quase 5.000 pessoas. Em 1998, a imprensa ugandense informou que o movimento havia sido fechado por condições insalubres, uso de trabalho infantil e possivelmente sequestro de crianças, mas mesmo assim, posteriormente, a seita foi autorizada a reabrir pelo governo. Os líderes dessa seita diziam que o fim do mundo seria no ano 2000, na virada do século, e com a chegada do ano novo, os membros ficaram apavorados e seus líderes os aconselharam a confessar os seus pecados em preparação para o fim. Roupas e gados foram vendidos a preços baixos, ex-membros foram recrutados novamente e todo o trabalho no campo cessou. Mas o dia 1º de janeiro passou e, como nenhum apocalipse aconteceu em Uganda, o movimento começou a se desfazer. Nesse momento, alguns dos fiéis que foram obrigados a vender os seus bens pediam respostas para Credonia e Joseph. Então outra data foi imediatamente marcada. Agora o apocalipse para os membros daquela seita aconteceria no dia 17 de março de 2000. Alguns dias antes da suposta data do apocalipse, um dos líderes da seita, chamado Dominique Kataribabo, foi visto comprando ácido sulfúrico, que pode ter contribuído para a tragédia. No dia 17 de março, os membros do grupo chegaram à sua igreja em Kanangu para orar e cantar. Minutos depois, os moradores próximos ouviram uma explosão e o templo foi destruído por um incêndio intenso que matou todos os 530 presentes, incluindo dezenas de crianças. Momentos antes do incêndio, as portas e as janelas da igreja haviam sido fechadas com tábuas. Os 5 principais líderes do culto, incluindo Credonia e Joseph, teriam supostamente morrido durante o evento. 4 dias depois, a polícia e os bombeiros investigaram outras propriedades que pertenciam ao movimento e descobriram centenas de corpos. 6 deles foram encontrados trancados em uma latrina no local. Mais 153 corpos foram encontrados em um complexo em Burhunagi, uma região próxima. Na casa de Dominique Kataribabo foram encontrados mais 155 corpos, todos eles envenenados ou esfaqueados. E por fim, mais 81 corpos foram encontrados na casa de um dos líderes chamado Joseph Nilmurinda. As investigações concluíram que essas mortes já haviam acontecido antes do incêndio que consumiu a igreja. As autoridades acreditam que o fracasso da profecia do fim do mundo para o início do ano causou revolta nos líderes da seita, que resolveram marcar uma nova data com um plano para eliminar os seus seguidores. Algumas pessoas ainda acreditam que um dos líderes, incluindo Credonia e Dominique, possam estar vivos.
e que logo após o incêndio eles se mudaram para a República Democrática do Congo. Já Joseph teria sido visto em Kisumu, no Quênia. Agora, um silêncio fantasmagórico paira sobre o salão que foi incendiado e sobre as casas onde os membros dessa seita cantaram e oraram, esperando o dia em que Deus, irritado com o pecado do mundo, enviaria chamas para destruí-lo e levar os virtuosos para o céu.